Muito Para bem. gravar, compartilhar tela. É isso aí. Então, pessoal, no semestre passado, nós encerramos o nosso semestre conversando, fazendo exercícios sobre leis de Newton, lembra disso? Falamos de força-peso, falamos de força normal, falei de plano inclinado, falei de polia móvel, falei de força elástica, força de atrito, e fizemos um monte de exercícios envolvendo isso tudo. Precisamos caminhar com a matéria, né? Avançar. E nesse assunto ainda de leis, de Newton, envolvendo forças, surge um assunto muito interessante, que é chamado de força centrípeta. Força o quê? Centrípeta. O que vem a ser a força centrípeta? Vamos entender isso aqui da seguinte maneira. Todas as vezes que eu tenho um objeto descrevendo uma curva, eu tenho uma força alterando o sentido desse movimento. Alterando a direção desse movimento. Olha que coisa bacana. Imagina que nesse satélite aqui, ó, vamos entender isso aqui. Eu tenho um satélite girando em torno da Terra. Se ele está girando em torno da Terra, tem que ter alguma coisa aqui, ó, puxando ele para o centro da Terra. Não está tendo em torno da Terra? Quem está puxando ele aqui para o centro da Terra? Quem está segurando ele aqui nessa órbita? Porque se ele está girando para cá, como se tivesse alguma coisa aqui puxando ele. Ah, é verdade. O que seria essa alguma coisa aqui puxando? Esse alguma coisa aqui puxando é uma força apontando para o centro da Terra. Perfeito. Essa força gravitacional que está puxando, Henrique, Pedro, é exatamente a força gravitacional. Como ela é a resultante que está apontando para o centro, ela vai adquirir um outro nome. Ela vai ser uma resultante centrípeta. Então, a força gravitacional é uma força que aponta para o centro da trajetória. Nesse caso, a gravitacional adquire um outro nome. Ela é chamada de centrípeta. Nós vamos falar disso demais. Eu só estou ilustrando aqui para vocês a quantidade de situações que isso acontece. Tá certo? Olha para esse caso aqui agora. Olha o chapéu mexicano. Ah, o que seria o chapéu mexicano? O chapéu mexicano é isso aqui. Eu tenho uma base. Tem aqui a base do brinquedo. Aqui eu tenho um fio. Aqui está centralizado. Ó. Aqui tem outro fio. E aqui eu tenho uma cadeirinha. E aqui eu tenho uma cadeirinha. Então, eu estou girando, ó. Fazendo esse movimento circular aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma força apontando para cá também, ó. Ah, verdade. Tem uma força apontando para cá. Se eu tenho uma trajetória que é circular, eu tenho que ter uma força alterando essa direção, ó. Apontando aqui para o centro. Apontando para onde? Para o centro. O chapéu mexicano já apareceu em várias provas, gente. Mas eu não vou preocupar com essa parte algébrica agora, não. Eu vou preocupar com você entender o que está acontecendo. Ah, bacana. Então, tem uma trajetória curvilínea, tem que ter uma força apontando para o centro dessa curva? Tem. Ótima pergunta, Leonardo. Inclusive, sua pergunta ela pode ser maliciosa, sabia? Porque quando você fala a mesma força, nós estamos falando de vetor. E vetor, para ser igual, tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. O que eu vou te fazer, o que eu vou falar para você vai ser o seguinte. Sendo a velocidade tangencial a mesma e o raio o mesmo em todos os pontos da curva, o módulo da força que aponta para o centro é o mesmo. É a mesma força, o mesmo valor de força. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui, ó, eu tenho várias forças atuando no corpo. Aqui eu só tinha força-peso, ó. Igual alguém falou aquela hora para mim. Aqui eu tenho uma força de tração. E aqui eu tenho uma força-peso.
Ah, aqui eu tenho a força de tração, aqui eu tenho a força peso. Então, essa força que está apontando para o centro, ela surge da tração e do peso, verdade. Ah, então ela surge da tração e do peso? É, surge da tração e do peso. Então, tá aqui, ó. Essa força que está surgindo da tração e do peso é a centrípeta. Uai, Alan, então você está me falando que aqui no primeiro exemplo, a centrípeta era o peso, que a força está apontando para o centro da Terra. Aqui não é mais o peso, eu tenho uma soma vetorial me dando a centrípeta. Criança, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Tem curva, tem uma força apontando para o centro da trajetória. Tem curva, tem uma força apontando para onde? Para o centro da trajetória. A força que aponta para o centro, ela não existe sozinha. Olha o que eu vou te falar. Ela é resultante das forças que apontam para o centro. Ela é o quê? Resultante das forças que apontam para o centro. Então, vamos ver mais exemplo aqui. Eu vou reforçando essa ideia com vocês. Olha só. Olha essa situação aqui. Isso aqui que nós chamamos de roda gigante e esse aqui de rotor. Ah, então na roda gigante, eu tenho força centrípeta também? Tenho. Aí nesse globo aqui lateral tem força centrípeta. Olha que interessante. Tá vendo esse carro girando aí, andando nas paredes? E tá vendo a bicicleta lá segurando no carro, andando ao lado do carro, outra andando embaixo do carro? Isso é possível? Sim, cara, isso é possível. Tanto é possível que tá aí o vídeo mostrando para vocês. Mas isso só é possível porque eu tenho uma determinada velocidade, eu conheço as forças que estão atuando, eu conheço bem o modelo do que está acontecendo. Então é por isso que é possível fazer isso. Observa que no carro tem até um cara aí, ó, abraçando o outro aí, ó, saindo do carro, tá vendo? Isso demonstra aí o domínio da situação, como eles dominam o que está acontecendo. Então, veja bem, a todo momento a força centrípeta vai aparecer para a gente. Fez curva, tem uma força centrípeta. Ah, e na roda gigante a mesma coisa. Fez curva, tem uma força centrípeta. Roda gigante nós analisamos muito em duas situações. Vamos falar de demais mesmo. Roda gigante nós analisamos muito aqui, ó. Quanto a cadeira está embaixo, quanto a cadeira está em cima. Vai ter um monte de exercício disso para vocês. E esse aqui nós vamos fazer aqui, uma parede lateral, um objeto aqui, ó, vou colocar aqui e ele em movimento. Aqui, ó, deixa eu mudar a cor para vocês aqui, para vocês poderem entender um pouco melhor. Aqui eu tenho peso. Estou pensando na cadeirinha. Aqui eu tenho peso. Aqui eu tenho normal. Vou chamar de normal 1. Aqui eu tenho normal. Vou chamar de normal 2. Todas essas situações nós vamos analisar. Eu só estou, nesse momento, eu quero que você entenda assim. Tem curva. Tem uma força apontando para o centro da trajetória. Ah, tem curva? Então tem uma força apontando para o centro da trajetória. Esse carro fazendo essa curva lateral aqui, ó, vamos imaginar que ele esteja fazendo essa curva sem depender do atrito. É comum aparecer isso para a gente. Aqui tem o peso, aqui tem a normal. E essa força vai estar aqui, ó, apontando na direção do centro. Então, quando eu pegar a peso e pôr aqui, ó, a centrípeta vai estar bem aqui, ó. Não quero que vocês se preocupem com isso agora. Eu quero só que vocês entendam que vai surgir uma força resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. E as aplicações para isso são inúmeras, inúmeras mesmo. Leonardo, excelente pergunta sua. Sim, Carolina, sim.
Força centrípeta faz parte da segunda lei de Newton. Tanto é que nós vamos escrever a equação da força centrípeta em cima da equação da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Boa pergunta essa sua. Leonardo, força normal é força de contato. A força de atrito é uma força contrária à tendência de movimento. Uma força contrária à tendência de movimento. Veja bem, você sentado na cadeira, existe normal, mas não tem atrito. Só vai ter atrito no momento que você tentar levantar. Aí as suas pernas vão atritar com o banco. Entendeu? Só tem atrito, força de atrito, se existe uma tendência de movimento. Não, não é a normal, Arthur. É uma projeção. Você pode pensar que é uma projeção da normal ou a soma da normal com a peso, uma soma vetorial. Não precisa se preocupar, nós vamos detalhando todos os casos devagarinho, devagarinho. Ou seja, nesse momento, lembra aquele lance de projeção de vetores? Tem que estar dominando. Lembra aquele lance de saber qual que é a resultante das forças? Ok, é para isso tudo. Força centrípeta é um assunto tão interessante, mas tão interessante, que quando tinha o vestibular da UFG, segunda fase, raro o ano que não tinha força centrípeta. Com o avançar dos exercícios, eu vou provar isso para vocês vão entender. Vamos avançar aqui. Ah, professor, e esse globo da morte? Esse globo da morte está aqui, ó. Olha que interessante aqui. Então, o globo da morte também tem força centrípeta? Tem. Olha aqui as motos girando, ó. Olha que interessante essa moto aqui, ó. Girando aqui, girando na lateral, girando aqui. Deixa eu mudar a cor disso aqui, eu acho que fica mais fácil a gente enxergar isso aqui. Deixa eu pôr verde, que combina com a cor dos meus olhos. Olha a moto aqui, ó. Olha essa moto aqui na lateral. Olha essa moto aqui em cima. Olha essa moto aqui, ó. Tem curva. É um movimento curvilíneo. Se é um movimento curvilíneo, existe força apontando para o centro. Essa força é chamada de força centrípeta. Parece que eu vi uma mensagem aqui. Calma, Giovana. A força centrípeta, eu quero, por enquanto, que você entenda que tem curva, tem uma força que aponta para o centro da trajetória. É isso que eu quero que você entenda até agora. Não tem nada. Até então, eu só mostrei exemplos para você. De todos os movimentos com curva, tem uma força apontando para o centro da trajetória. Fácil entender isso, Giovana, até aqui? Os outros, a animação, os slides, foram exemplos. Tá certo? Então, o que eu preciso? Tem curva. Então, tem uma força apontando para o centro da trajetória. É isso que eu quero. Porque muitas vezes o aluno vira um professor lá no terceiro ano e fala assim, eu não entendo força centrípeta. Então, primeiramente, você tem que entender uma coisa. Só vai existir a centrípeta se existir uma trajetória curvilínea. Ponto. Aí você coloca as forças, a resultante das forças, a que aponta para o centro, ela é a centrípeta. Mas vamos devagarzinho. Olha esse vídeo aqui do Globo da Morte, tanto que ele é bacana. Esse aí, os caras até abusados, né? Coloca aí umas 20 motos aí dentro do Globo da Morte e eles não batem um no outro. Quem tá no circo fica torcendo para bater, né? Bonito esse Globo, né? Chega a ser hipnotizante, né? Apareceu uma pergunta aqui falando se essa curva tem que ser no formato de círculo. Sim, eu preciso não precisa ser uma curva fechada, possa ser um arco. Quando você vai fazer uma curva numa esquina, não é uma circunferência, mas é uma curva. Eu consigo traçar o raio dessa curva. É isso que eu preciso, tá certo? Não é bonito esse Globo da Morte? Todos esses exemplos que eu mostrei para vocês, nós vamos fazer exercício com eles, tá certo? Olha para isso aqui é um rotor. Foi um experimento, antigamente isso aqui nos parques de diversões. Olha para isso aqui, vê o que vocês acham.
Eu quero que vocês prestem atenção para o chão. A meninada encostou na parede, o brinquedinho começou a girar, e a meninada encostada na parede. Consegue perceber que o chão desceu? Poxa, Alan, então é possível isso? É possível. E por que eles não caem? Boa pergunta. Boa pergunta. Enquanto eu resolver o exercício rotor com vocês, nós vamos analisar toda a situação e vamos tentar encontrar o porquê que isso não acontece. Por que as pessoas não caem. Você vai ver que vai depender de uma velocidade. E aí ele vai encerrando, né? Você vai perceber que algumas pessoas vão descendo, né? Vão escorregando. Porque vai diminuindo a velocidade. Nunca participei de um brinquedo desse brinquedo. Mas tenho vontade. Aí legal é a galera aí bater a mão na parede, entendeu? Por que que parede estranha? Por que eu não caio? Não, não escorregam para o lado também, não. Eu vomitaria, eu também, tranquilamente. É, exatamente, o princípio da máquina de lavar. Legal, né? Então, falando para vocês, física é uma grande aplicabilidade de exemplos. Então, agora a gente chega, até então, o que eu fiz até agora, foi mostrar para vocês os exemplos disso tudo. Como que isso acontece. O que nós vamos fazer agora? Vamos entrar na parte algébrica. Vamos começar a entender o que está acontecendo. Quando eu entrar, Pedro, né, nesse exemplo, eu vou te mostrar a questão do peso dele. Tá certo? Nós vamos equacionar e vamos discutir isso. Tá ok? Por enquanto, até então, foi uma introdução, mostrando para vocês os exemplos. Alan, tem mais exemplos? Ixi, tem um molde de exemplos disso aí. Se eu deixar, for colocar todos os exemplos, eu vou ficar 2 aulas mostrando desenho, simulação para vocês. E a gente tem que avançar um pouco, tá certo? Vamos lá, segure aí a curiosidade, nós vamos reduzir essas equações todas. Então, eu desenhei aqui para vocês, olha só, um corpo em movimento, essa bolinha aqui, ó, ela está em movimento, ela está em um movimento aqui horizontal, né? Ela está para ir para a direita. Se você quiser, vamos até colocar aqui, ó, eu não coloquei para não sobrecarregar a figura, tem uma velocidade horizontal para a direita aqui, ó. Então, essa direção aqui, ó, tem... Deixa eu ver essas perguntas aqui. Calma, Leonardo, ainda não defini ela para vocês, não. Eu só citei. Calma que eu vou falar de novo. Então, vamos lá. Então, primeiramente, você está percebendo que aqui eu tenho uma trajetória circular? Aqui está o raio da minha trajetória. Uma curva, uma esquina, um objeto aqui ó, fazendo a curva. Então, eu tenho aqui uma componente tangencial, chamado de FT, chamado componente tangencial. FT é chamado de componente tangencial. Vamos escrever isso. O que faz uma força tangencial? Ela altera o módulo do vetor velocidade. O que ela faz? Ela altera o módulo
do vetor velocidade. É a componente tangencial que me diz se o corpo ganha ou não velocidade. É uma componente tangencial que me faz a velocidade tangencial aumentar ou a velocidade tangencial diminuir. Então ela altera o módulo do vetor velocidade. Sim. Alan, no movimento circular uniforme, eu tenho componente tangencial, uma força tangencial? Não tem. Porque no movimento circular e uniforme, a componente tangencial vale zero, porque a velocidade tangencial é constante. Lembra disso? Bom. O que faz a componente centrípeta? Ela está na direção normal, tá vendo? Ó, que eu tenho a direção normal, está escrito aqui direção normal. Eu tenho uma componente apontando para o centro. O que faz a componente centrípeta? Imagine que esse corpo tivesse aqui. Vamos entender isso aqui melhor então. Ó. Vou desenhar esse corpo aqui. Ó. A minha velocidade tangencial estaria aqui. Ó. Foi azul que eu pus. A velocidade tangencial estaria aqui. Ó. Chamaria de V1. O que faz essa componente centrípeta? Ela vai estar apontando para o centro, não é? Chamar de FC1. Você está vendo que esse vetor velocidade está mudando a posição dele? Aí não está horizontal para a direita aqui em cima. E aqui ele não está tangenciando para cá? Sim. Então ele está alterando a direção do vetor velocidade. A direção é sempre tangente, né? Sempre vai ser tangente. Mas eu estou alterando essa tangente. Se essa força centrípeta sumisse aqui em cima, ele sairia para cá. Ele sairia nessa direção aqui, ó. Ele sairia nessa direção para cá. Se essa força centrípeta sumisse aqui, esse vetor sairia para cá. Então ele está mudando a posição do vetor velocidade? Tá. Ele está mudando essa posição. Está alterando a direção do vetor velocidade. Olha que interessante. Então a centrípeta não altera a velocidade? Não. Não altera a velocidade. Alguém lá atrás me perguntou assim, ó. Isso, Pedro. Muito bom, muito bom. Muito bom. Olha só. Então, o que eu tenho aqui? Nós falamos um negócio aqui interessante. Alguém me perguntou, Alan, isso tem a ver com a segunda lei de Newton? Sim, tem a ver com a segunda lei de Newton. Tem a ver. Na segunda lei de Newton, nós temos assim, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração resultante. Lembram disso? Aqui, em lei de Newton, eu faço assim, ó. Minha força centrípeta igual a minha massa vezes a minha, só arrumar assim, a minha aqui ficou feio, igual a minha massa vezes a minha aceleração centrípeta. Então, então a força centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre r? Sim, mv ao quadrado sobre r. Então, v ao quadrado sobre r é o que nós chamamos de uma aceleração centrípeta. Professor, então minha aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, verdade. Então, o módulo é mv ao quadrado sobre r. Esse é o módulo da força centrípeta.
Tranquilo? Beleza até aí? Então, o que eu preciso que você comece a guardar? Olha os exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui... Como assim, Matheus? Eu não entendi o módulo ainda. Não entendi sua pergunta. Módulo, Matheus, é o valor dela. É como eu calculo o valor da força. O tamanho da força. Isso é o módulo. Exatamente, Kathleen. Exatamente isso. A força centrípeta segura o objeto na curva. Exatamente isso. Não, Pedro, tanto faz. Então, Matheus, como eu estava te falando, a força, o módulo é o valor, é o tamanho. É como eu calculo o tamanho dessa força. Como eu calculo o tamanho dessa força centrípeta? Ah, o tamanho dessa força centrípeta F1, FC1 é M V1 ao quadrado sobre R. Entendeu? Beleza. A Kathleen falou uma coisa muito interessante. E nós vamos usar esse comentário da Kathleen aqui agora. Bom, agora o negócio fica emocionante. Eu preciso que você olhe para o exemplo A aqui, tá vendo? E depois olha para o exemplo B. A força centrípeta, e aqui agora tem... Aqui aonde o negócio fica interessante. O que é a força centrípeta? Ela é a resultante das forças que apontam para o centro. Ela é o quê? Resultante. Qual foi de preto? Força centrípeta ela vai ser o quê? É a força resultante que aponta para o centro. Vou melhorar isso aqui, vou inverter isso aqui, ó. É a resultante das forças que apontam para o centro. A hora que eu peguei todas essas forças aqui, F1, F2, F3, F4, fiz a soma vetorial e eu tenho uma força que aponta para o centro, essa resultante aponta para o centro, essa força é chamada de força centrípeta. Então, veja bem, o que eu preciso que você entenda, agora é a parte introdutória para a gente poder entrar nos exercícios. Só tem força centrípeta se tiver trajetória curvilínea. Ok. Como que eu encontro a força centrípeta? Ela existe sozinha? Como assim? A força peso é só pegar massa vezes gravidade. Então, sempre eu vou fazer assim, massa vezes gravidade. A faixa, m vezes normal. Força elástica é kx. Ok, mas a força peso basta ter a massa na gravidade. A elástica basta ter um corpo puxando uma mola. Ah, e a força centrípeta? Ela não existe sozinha. A centrípeta, ela é a resultante das forças que apontam para o centro. Ela é sempre o quê? Resultante das forças. Então, eu vou olhar para o meu sistema, analisar todas as forças, a resultante delas que apontar para o centro é a centrípeta. Por isso que todo momento lá atrás eu falava assim, quando tem força centrípeta? Quando tiver uma trajetória curvilínea. Quando tiver uma trajetória o quê? Curvilínea. Legal. Beleza. E como que eu calculo? Eu pego a resultante das forças e aponto para o centro. Essa é a centrípeta.
Vamos fazer exemplo para você poder entender melhor? Olha para o próximo caso aqui. Olha para o primeiro caso. Olha o que está acontecendo. Vamos lá? Deixa eu fazer ele com vocês. Um pequeno bloco de massa M igual a 4 quilos. Opa, então a minha massa, vamos escrever aqui, igual a 4 quilos. Descreve sobre uma mesa horizontal e lisa um movimento circular de raio meio metro. Raio meio metro. Com velocidade constante, 3 metros por segundo. Velocidade constante, 3 metros por segundo. Determine a intensidade da força de tração que exerce o bloco. Então, vem cá, vamos olhar aqui para esse bloco aqui. Ó. A situação é essa. Eu vou desenhar essa força de tração aqui. Ó. A força de tração não está apontando para o centro? Olha aqui puxando o bloco também. Sim. Então, a força de tração, ela é a resultante centrípeta. Olha que coisa interessante. Deixa eu desenhar aqui, deixa eu fazer esse desenho de outra maneira, para você poder enxergar. Estou olhando por cima, né? Vou fazer um desenho na horizontal para você poder enxergar melhor. E está preso bem aqui, ó. Está preso aqui. A nossa cordinha está aqui, ó. Puxando ele. Ele está girando. Quem está puxando ele para o centro da trajetória é a tração, ó. Aí você pode me perguntar, Alan, e o peso e a normal? Estão aqui, ó. Elas se anulam. Peso, normal, possui o mesmo valor. Então, peso anula com a normal. Sobrou apenas quem? A tração. A tração é a força centrípeta. Então, vou escrever aqui, ó, força centrípeta igual a m v ao quadrado sobre r. Quem é a força centrípeta? É a tração. Só tem uma força apontando para o centro. E essa força que aponta para o centro é a tração. Então, tração é a força centrípeta. mv ao quadrado sobre r. Eu tenho o valor da massa? Tenho 4. Eu tenho o valor da velocidade? 3. Eu tenho o valor do raio? Meio. Tração é igual 9, 4 que divide meio é 8. 8 vezes 9, não é isso? 8 vezes 9. O módulo da minha tração é 72 newtons. Tá aí. Acho que tem alguém mandando mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Certo, vamos voltar no último slide aqui então. Tá aí o último slide. Não. Quando você fala todos os casos serão assim, é uma pergunta ambígua. Porque a resposta eu posso falar sim e não. Se eu falar não, porque nem todos os casos vão ter só apenas a força de tração. Como eu posso falar sim? Como assim? Sim. Todos os casos eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou colocar as forças. A resultante que apontar para o centro ela é chamada de centrípeta. O resultante que apontar para o centro eu vou chamar de centrípeta. Nem sempre, Rafaela, nem sempre. Muitas vezes ele pode estar pedindo raio. Entendeu? Ele pode dar até a força centrípeta e pedir o raio, a velocidade. Entendeu? O próximo exercício, que eu não vou fazer hoje, eu vou ensinar vocês a calcular a velocidade de segurança de um carro numa curva. Que legal, é. Vou encontrar a velocidade máxima que ele pode fazer uma curva.
Como é que é, Pedro? O elevado a 2 multiplica toda a fração? Não, eu peguei 3 e elevei ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Não é isso? 4 que eu dividi em meio é 8. 9 vezes 8, 72. Eu elevei apenas o 3 ao quadrado, Pedro. Então, a minha próxima aula com vocês, eu acho que é sexta, não é isso? Sexta, eu reviso um pouco, rapidamente, a parte de força centrípeta e vamos abraçar mais os exercícios. Tá certo? Essa matéria de força centrípeta, ela é muita resolução de exercício, para que a gente possa compreender todos os modelos de exercício. Olha, falta aí pouco mais de 1 minuto para encerrar minha aula. Deixa eu interromper o nosso compartilhamento aqui, para a gente poder aí finalizar fazendo uma leitura Minutos de Sabedoria, tá certo? Vamos lá então, galera. Tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. Não se iluda, mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme e pela intriga. Marche de cabeça erguida, confiante, e vencerá todos os obstáculos da caminhada. E, se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória. É isso mesmo, galera. A vida é isso aí, cheia de desafios. Por exemplo, não entendi por que 8. Dá uma olhada lá e faz a conta, que você vai ver como surgiu aquele 8. Se eu não me engano, foi 4 dividido por meio, dá 8. Dá uma olhada lá, Estevão. Você vai encontrar a resposta, tranquilo? Então, galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença aí de 107 pessoas na minha aula. Obrigado, coordenação, pela participação, pela parceria. Obrigado pelo retorno, todos vocês aí. Sexta-feira estaremos juntos aí novamente no nosso próximo encontro. Vida longa e próspera a todos. Obrigado pela atenção. Forte, caloroso e um distante abraço a todos. Valeu!